Agora, a gente vai ver as principais colocações com o make. Como eu falei para vocês, gente, o make, ele envolve geralmente algo que você faz com as mãos, mas isso não é uma regra, não é 100%. Ajuda, porque a maioria é assim, mas não é 100%, tá? Então, o make, ó, é para criar ou produzir algo e ações que você escolhe fazer. Geralmente se refere a resultados. Vamos entender isso aqui melhor. Comidas. Lembra lá, food. Lembra que eu falei? Eu falo make breakfast, make lunch, make dinner. Fazer o café, fazer o almoço e fazer a janta. Por exemplo, I'm making dinner. It'll be ready in about 10 minutes. Eu estou fazendo o jantar e vai estar pronto em cerca de 10 minutos. I'm making dinner. It'll. Olha a pronúncia aqui, ó. It'll be ready. It'll be ready in about 10 minutes. Make a sandwich. Repeat, make a sandwich. Make a salad. Make a cup of tea. Make a reservation. Temos uma exceção aqui, vejam só. Fazer um sanduíche. Make a sandwich. Could you make me a turkey sandwich? Could you make me a turkey sandwich? Então, você pode me fazer um sanduíche de peru? Could you make me? Você poderia me fazer um sanduíche de peru? Então, a gente usa o make. Vai pedir para alguém fazer algo para você, uma comidinha, usa o make. Could you make me a salad? Could you make me a sandwich? I made a salad for the family picnic. Aqui está no passado, ó. Passado de make é made. I made a salad. Eu fiz uma salada, eu preparei uma salada para o piquenique em família. Make a cup of tea é fazer uma xícara de chá. Poderia ser uma xícara de café, de água, de qualquer coisa. Então, make a cup of coffee. All right? Would you like me to make you a cup of tea? Would you like me to make you a cup of tea? Né? Ou seja, você gostaria que eu preparasse para você uma xícara de chá? E agora a gente tem um que foge, né? Que é make a reservation. Se você vai fazer uma reserva num hotel, uma reserva num restaurante, a gente usa o make a reservation e não do a reservation, né? Então, vejam só. I've made a reservation for 7:30 at our favorite restaurant. I've made a reservation for 7:30 at our favorite restaurant. Restaurant. O que eu tô falando aqui? Que eu fiz uma reserva às 7:30 no nosso restaurante favorito. Se eu vou viajar, eu falo assim, olha, eu preciso fazer a reserva no hotel. Eu preciso, I need to make. I need to make a reservation at blá, 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 hotel. Eu preciso fazer a reserva no hotel X. I need to make a hotel reservation, or I need to make a reservation at blá, 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 hotel. Então, a gente fala make a reservation. Make a reservation. Com relação a dinheiro agora, money. Existem várias expressões com relação a money em inglês. E olha só, gente, uma curiosidade de pronúncia aqui com relação à palavra money. Não é money, é money, money. Toda palavrinha terminada em EY em inglês, na grande maioria, né? O som do EY vai ser um som de I, tá? Então, eu falo, por exemplo, Disney. Eu falo Mickey. Não falo Mickey. É Mickey, Disney. Money. Percebem? Então, nada de Disney, Mickey, money. Certo? É Disney, Mickey, money. Ok? Beleza, vamos lá então. Make money, fazer dinheiro. Sempre, é claro que a gente traduz como fazer dinheiro, mas é no sentido de ganhar dinheiro, tá? Então, olha só o exemplo. I enjoy my job, but I don't make very much money. Ou seja, eu gosto do meu trabalho, mas eu não ganho muito dinheiro. Eu não faço muito dinheiro.
I don't make very much money. Or I don't make money. I don't make a lot of money. Eu não faço muito dinheiro, eu não ganho muito dinheiro. I don't make money, ok? Make a profit. Make a profit, guys, é no sentido de lucrar, fazer lucro. Profit significa lucro. Então, olha só. The new company made a profit within its first year. A nova empresa fez um lucro dentro do primeiro ano. Ela lucrou dentro do primeiro ano. Então, essa expressão lucrar em inglês é o make a profit. Ok? Profit não é verbo. Se você colocar só profit sozinho, isso não é verbo. Aí é o lucro, tá? Agora, o verbo lucrar tem que ter o make. Make a profit. Tudo bem? Make a fortune. Make a fortune. He made a fortune after his book hit #1 on the bestseller list. Fazer uma fortuna, fazer dinheiro, fazer fortuna, ficar rico, enriquecer. É esse verbo, make a fortune. Aqui eu coloquei no passado, ó, he made. Então, ele fez fortuna, quer dizer, ele ganhou muito dinheiro depois que o seu livro conquistou o #1 de top de vendas, né? Best-seller, quer dizer, os mais vendidos da lista, ok? E aqui, gente, por fim, eu coloquei make e o cifrão. Quando você quer falar, por exemplo, que você conseguiu tantos reais ou tantos dólares, tantos euros, vendendo ou, enfim, fazendo algum tipo de trabalho, né? A gente fala assim, nossa, eu fiz 250 pau na venda daquele curso, sei lá. Vejam só um exemplo. I made 250 selling my old CDs on the internet. Quer dizer, eu fiz $250 vendendo meus CDs antigos na internet. I made 250 or $250 selling my old CDs on the internet. Ok? Então, é no sentido aqui de conquistar, de ganhar tanto. A gente usa também o verbo make, no sentido de fazer dinheiro. Tudo bem? Então, tudo que tem relação com dinheiro, com comida, com preparo, é sempre make. Agora a gente vai ver aqui com relações, né? Relationships, são relacionamentos. Eu falo, vamos repetir? Make friends, fazer amigos. Make friends. It's hard to make friends when you move to a big city. Ou seja, é difícil fazer amigos quando você muda para uma cidade grande. It's hard to make friends. Isso é verdade, né? It's hard to make friends. Make love. Muito comum em filmes a gente vê, né? No sentido mais sexual. No sentido de have sex. The newlyweds made love on the beach during their honeymoon. Então, no sentido de fazer amor, make love. Newlyweds são os recém-casados. Essa é uma expressão que a gente usa. Os recém-casados made love on the beach, na praia, durante a lua de mel. Honeymoon é lua de mel em inglês. Honeymoon. É o sentido bem literal mesmo, né? Honey, mel, e moon é lua. Então, honeymoon, lua de mel. E newlyweds são os recém-casados. Agora, olha essa que legal. Make a pass at. Make a pass, gente, é no sentido de flertar com alguém, de paquerar alguém. A gente faz o quê? Make a pass. Por exemplo, my best friend's brother made a pass at me. He asked if I was single and I tried to get my phone number. Ou seja, o irmão do meu melhor amigo, olha aqui o possessivo que a gente viu lá nas primeiras aulas. O irmão do meu melhor amigo me paquerou. Então, olha só, a gente usa made a pass, está no passado. At alguém. Então, a gente sempre usa essa expressão, ó, made a pass at, e a pessoa vem na frente. A gente fala me paquerou. A gente coloca o me na frente, o pronome. Mas em inglês vem depois, o pronome. Então, por exemplo, se eu quero falar que alguém paquerou ela, eu vou falar made a pass at her. Se for paquerar ele, made a pass at him. Se for você, made a pass at you.
certo? Então, o pronome vem na frente. E os pronomes que vêm na frente do verbo não é o I, he, she, it. São os object pronouns, é diferente. Então, a gente vai usar, por exemplo, só para vocês lembrarem os pronomes aqui, a gente tem que usar o me, you, him, her, us e them, né? Então, o me, se for para mim, você, ele, ela, nós e eles ou elas. A gente tem que usar essa classe de pronomes aqui, ó, sempre depois do verbo. Eles vêm na frente do verbo. Então, você tem o verbo e depois você tem esses pronomes aqui. Agora, se você tem o verbo depois, a gente usa os outros pronomes, que é I, you, he, she, it, we e they. Esses pronomes vêm na frente do verbo. Então, é o contrário. Então, olha só, gente. Eles são equivalentes. O me corresponde ao I, o you fica igual. Ele, você pode falar him ou he. O ela pode ser she ou her, né? O us para nós, assim como o we. E o they para them. Então, a única diferença é a posição do verbo, onde que o verbo está na frase. Então, só vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu quero falar assim, eu amo eles. Ou melhor, eu os amo. Então, vou falar como? I love them. Eu não vou falar I love they, porque o verbo está na frente, ó, love. Então, como o verbo love está na frente, eu tenho que usar o then. Olha lá, o then, porque ele está depois do verbo. E o I está antes. Então, não vou usar o me, certo? Muito bem. Vamos voltar aqui, então. Por isso que eu falo aqui, made a pass at me. Então, ele me paquerou. He made a pass at me. Ele perguntou se eu era solteira. If I was single. Single é solteiro. E tentou pegar o meu número de telefone. Então, make a pass at é paquerar. Tá bom? E, por fim, make fun of someone. Make fun of someone. Isso aqui, gente, é no sentido de tirar um sarro, fazer graça, make fun of someone, sentido mais pejorativo, assim. Então, por exemplo, the other kids made fun of Jimmy when he got glasses, calling him for eyes. Então, olha só, as outras crianças levaram uma, né? Nesse sentido a gente pode falar levar uma, tirar o fulano, no sentido de fazer bullying, sabe? Ficar fazendo graça com a pessoa. Então, as outras crianças ficaram fazendo graça com o Jimmy quando ele colocou os óculos, chamando ele de 4 olhos. 4 olhos, a gente fala, tem 4 olhos, porque usa óculos. Então, no caso, esse é o sentido de make fun. É um sentido ruim, make fun of someone. É ficar fazendo graça com alguém, levar uma, tirar um sarro, ok? Tirar um sarro, vamos traduzir assim, como tirar um sarro. E por fim aqui, ó, make up. Make up no sentido de resolver um problema em um relacionamento. Vamos imaginar que um casal separou. Separar é break up. Mas aí eles voltaram. Estão de boa e o casal voltou, tá tudo bem. A gente vai usar o make-up. Karen and Jennifer made up after the big fight they had last week. Karen e Jennifer made up, quer dizer, voltaram, se deram bem, se entenderam depois de uma grande briga que elas tiveram na semana passada. Tudo bem? Então, olha só, a tradução não tem nada a ver com fazer, né? Make-up. Lembrando que make-up também pode ser maquiagem, né? Você escreve tudo junto, make-up. Então, a tradução do make nem sempre é fazer e o do também, certo, gente? Para comunicação, make a phone call. Vamos repetir? Make a phone call. Fazer uma ligação. Make a phone call. Please, excuse me, I need to make a phone call. Por favor, com licença, eu preciso fazer uma ligação. Make a joke. Fazer uma piada. Make a joke. He made a joke, but it wasn't very funny and no one laughed. Ou seja, ele fez uma piada, mas não foi muito engraçada e ninguém riu.
Make a point. Ao pé da letra, significa fazer um ponto. Mas é quando você faz uma boa observação. Você está numa reunião, por exemplo, e você faz uma observação, algo pertinente, você traz algo relevante ao assunto. E aí você faz o quê? You make a point. Então, se você quer falar assim, com licença, eu gostaria de fazer uma observação. I'd like to make a point. Ok? Vamos ver o exemplo? Dana made some good points during the meeting. I think we should consider her ideas. A Dana fez algumas boas observações durante a reunião. Eu gostaria que nós considerássemos as ideias dela. Ok? Então, make a point. Make a bet. Make a bet significa fazer uma aposta. Make a bet. I made a bet with Peter to see who could do more push-ups. Então, eu fiz uma aposta com o Peter para ver quem conseguiria fazer mais push-ups. Push-ups são aquelas flexões de academia, sabe? Você deita no chão, vai para cima, para baixo. A gente chama aquilo de push-up, são as flexões. Make a complaint. Olha a pronúncia, eu não falo complaint. O T é mudo, então eu falo complaint. Make a complaint. Fazer uma reclamação. Tudo tem a ver com comunicação, né? We made a complaint with our internet provider about their terrible service, but we still haven't heard back from them. O que está falando aqui, né? Nós fizemos uma reclamação com o provedor de internet sobre um serviço péssimo, terrível, mas nós ainda não tivemos nenhum retorno deles. Ok? Make a complaint. Make a confession. Fazer uma confissão. Tem a ver com comunicação também. I need to make a confession. Eu preciso fazer uma confissão. I was the one who ate the last piece of cake. Eu fui aquele quem comeu o último pedaço de bolo. I was the one. Make a speech. Fazer um discurso. Make a speech. The company president made a speech about ethics in the workplace. Então, o presidente da empresa, the company president, fez um discurso sobre ética no ambiente de trabalho. Ok? In the workplace é o ambiente de trabalho. Make a suggestion. Fazer uma sugestão. Vamos repetir. Make a suggestion. Can I make a suggestion? Posso fazer uma sugestão? I think you should cut your hair shorter. It'd look great on you. Então, eu acho que você deve cortar o seu cabelo mais curtinho. Ficaria bom em você. Make a suggestion. Make a prediction. Repeat, make a prediction. Fazer uma previsão. It's difficult to make any predictions about the future of the company, of the economy, perdão. É difícil fazer qualquer previsão sobre o futuro da economia. Make prediction. Make an excuse. Agora aqui, gente, o sentido é diferente. Make an excuse é no sentido de dar uma desculpa. Sabe quando você dá uma desculpinha esfarrapada só para falar que não quer fazer tal coisa? Né? É isso aqui. Make an excuse. 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 When I asked him if he had finished the work, he started making excuses about how he was too busy. Então, vejam só. Quando eu perguntei a ele se ele já tinha terminado o trabalho, ele começou a dar umas desculpas sobre o quão cansado ocupado, busy é ocupado, o quão ocupado ele estava. Ok? Making excuses, dar uma desculpa. Make a promise, fazer uma promessa. I made a promise to help her whenever she needs. Então, no caso, eu fiz uma promessa de ajudá-la quando ela precisar. Ok? Qualquer momento que ela precisasse. Make a fuss, demonstrate annoyance. Stop making a fuss. He's only late a couple minutes. I'm sure he will be here soon. Esse make a fuss, gente,
é no sentido de... Não é necessariamente dar um barraco, sabe? Deixa eu achar uma tradução melhor aqui para vocês. É quando você fica fazendo cena, sabe? Fica meio louca, assim. Se alguém tiver uma palavra melhor para substituir, porque eu não encontro uma tradução perfeita. Mas o make a fuss é nesse sentido, é dar um showzinho, sabe? De estresse. É isso. Então, olhem só um exemplo. Pare de estressar, de dar show. Ele só está atrasado por alguns minutos. Eu tenho certeza de que ele vai estar aqui em breve. Stopping making a fuss. Então, é nesse sentido, né? De demonstrate annoyance. Quando você demonstra que você está irritado com alguma coisa, né? Que você está incomodado com alguma coisa, você faz o quê? You make a fuss. Por exemplo, quando eu chego ali e vejo que a louça está sem lavar, o que eu faço? I make a fuss. Ok? E aqui, make an observation, que é fazer uma observação. Make an observation. Make an observation. I'd like to make an observation about our business plan. It's not set in stone, so we can be flexible. Então, eu gostaria de fazer uma observação sobre o nosso plano de negócios. Quer dizer, não está escrito na pedra, então nós podemos ser flexíveis. Certo? Make a comment, fazer um comentário. Lá no Instagram, gente, make comments. Façam os comentários. The teacher made a few critical comments on my essay. Né? Então, a professora fez alguns comentários críticos na minha redação. Ok? Agora aqui, gente, eu coloquei para vocês uma exceção. A gente não fala make a question no sentido de fazer uma pergunta. Gravem isso que é importante. Eu não falo make a question. Eu falo ask a question. É como, se eu fosse traduzir ao pé da letra, fica perguntar uma pergunta. É estranho em inglês, né? Mas é assim. Se você fala assim, teacher, eu gostaria de fazer uma pergunta. I'd like to ask a question. E não make a question, tá bom? Quando eu quero falar fazer planos, make plans. We are making plans to travel to Australia next year. Nós estamos fazendo planos para viajar para a Austrália no ano que vem. Make plans. Make a decision or make a choice. Fazer uma decisão ou uma escolha. Ou quando eu falo tomar uma decisão, também é make a choice. Fazer uma escolha, aliás, gente, perdão. Make a decision. Agora, fazer uma escolha, make a choice. Ok? Olha só. I've made my decision. Eu tomei minha decisão. I'm going to go to New York University, not Boston University. Eu vou para a Universidade de Nova York e não para a de Boston. Make a mistake. O make a mistake, gente, é no sentido de fazer um erro, de errar. Na verdade, a gente vai traduzir como errar, porque não tem esse verbo no inglês, sozinho, uma palavra. Mistake significa erro. Agora, errar, make a mistake. Então, se eu quero falar assim, gente, eu errei essa questão. O passado, você vai falar, I made a mistake. I made a mistake. Eu errei. Esse é o verbo errar, to make a mistake, tá? Agora, só mistake é um erro, é um substantivo. You made a few mistakes in your calculations. The correct total is 5,430 and not 4,530. Então, você fez alguns erros nos seus cálculos. O valor correto era tal e não tal. Make progress é progredir. Quando você quer falar que faz progresso, ou melhor, você progride. My students are making good progress. Their spoken English is improving a lot. Então, os meus alunos estão fazendo bons progressos. O inglês falado deles está aprimorando muito. Está melhorando muito. Agora, fazer uma tentativa, eu falo assim, olha, você precisa fazer uma tentativa. Make an attempt or make an effort. Ok? Então, por exemplo, I'm making an effort to stop smoking this year. Eu estou fazendo uma tentativa
de parar de fumar este ano. I'm making an effort. Coloquei com ing, ó. Estou fazendo uma tentativa. Agora aqui, gente, olha só. Make up your mind. Isso é uma expressão. A gente não vai traduzir como fazer. Make up your mind significa decidir, tomar uma decisão. Should I buy a desktop or a laptop computer? I can't make up my mind. Então, estou pedindo um conselho, olha só. Eu devo comprar um computador desktop ou laptop? Que é um notebook que a gente fala, né? Eu não consigo me decidir. I can't make up my mind. Super comum em filmes isso aqui. A gente vê muito essa expressão. Você falou, ó, decida-se. O que você quer estudar, inglês ou espanhol? Decida-se. Make up your mind. Ok? Make a discovery. Fazer uma descoberta. Scientists have made an important discovery in the area of genetics. Então, os cientistas fizeram uma importante descoberta na área de genética. Make a list. Esse é fácil. Fazer uma lista. Make a list. I'm making a list of everything we need for the wedding. Invitations, decorations, a cake, a band, a dress. Eu estou fazendo uma lista de tudo que nós precisamos para o casamento. Invitations, convites, decorações, o bolo, a banda, o vestido, the dress. Agora é aqui, gente, esse é diferente. Make sure. Make sure vocês já conhecem, eu falo muito aqui em aula, no sentido de certificar, confirmar alguma coisa. Então, can you make sure we have enough copies of the report for everybody at the meeting? Você pode confirmar se nós temos cópias o suficiente do relatório para todos na reunião? Pessoal, antes de sair de casa, confirmem se as janelas e portas estão trancadas. Make sure the doors and windows are locked. Make sure the doors and windows are locked. Estão trancadas. Make sure. Certifique-se. Ok? Confirme. Make a difference. Fazer a diferença. Getting 8 hours of sleep makes a big difference in my day. I have more energy. Ou seja, dormir por 8 horas faz uma grande diferença no meu dia. Eu tenho mais energia. Make an exception. Fazer uma exceção. Normally, the teacher doesn't accept late homework, but she made an exception for me because my backpack was stolen with my homework inside it. Então, normalmente, a professora não aceita a lição de casa atrasada, mas ela abriu uma exceção para mim. Ela fez uma exceção para mim, porque a minha mochila foi roubada e minha lição estava dentro. Então, make an exception, fazer uma exceção.